Então vamos ouvir Deus falar, irmãos. Salmo 90. Eu vou ler de maneira expositiva. Verso de número 1. São poucos versículos, 17 versículos aqui. Bastante atenção na palavra. Tradução que eu estou lendo é NVI. Se tiver como colocar aqui nessa tradução, isso. Posso ler, irmãos? Vou ler, hein? Vamos lá? A palavra de Deus diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como um dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrasta os homens, são breves como um sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina, brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Nós somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades e não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Verso 12, irmão, comigo aqui. Veja bem, verso 12. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Repete isso comigo assim: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Ele fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos aflige, pelos anos em que temos tanto sofrido. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Essa segunda parte do versículo, irmão, do verso 17. Olha a oração de Moisés aqui, ele dizendo assim: Senhor, consolida para nós. Você pode falar isso comigo também? Consolida para mim, Senhor. Consolida para nós. Olha só, a obra de nossas mãos. Consolida, Senhor, a obra de nossas mãos. Se você quiser deixar a Bíblia aberta. Esse salmo é de Moisés, irmão. Moisés escreve esse salmo. Eu não sei se algum dos irmãos aqui já fizeram uma oração escrita. Tem alguém aqui que já escreveu uma oração? Acho que é tão forte isso. Experimenta fazer isso qualquer hora. Moisés escreve essa oração. E essa oração, ela começa com uma meditação profunda a respeito da brevidade da nossa vida, irmãos. Do tempo que nos aflige aqui na terra, das aflições, das dificuldades, do nosso sofrimento. E o que eu acho tremendo naquele versículo que eu enfatizei, é que ele pede a Deus, ele fala: Senhor, ensina-nos a contar. Ensina-nos a contar os nossos dias. Nenhum de nós aqui sabe exatamente o dia que vai morrer, irmão. Mas a palavra de Deus diz que todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus.
antes de qualquer um desses existir. A tua história não foi escrita, mas os dias foram contados para você. E nós não temos essa contabilidade, nós não sabemos quando vai ser a hora da nossa partida, da partida de um ente querido, de um filho, de um pai, de uma mãe, de um amigo. Mas a única certeza que nós temos é que esse momento ele vai chegar. E eu sei que quando a gente fala sobre isso, irmão, o coração da maioria fica assim, atemorizado. Algumas pessoas têm mais dificuldade de encarar a morte. Algumas pessoas têm mais dificuldade de encarar essa realidade. E não sei se lamentável, irmão, mas a Bíblia fala mais sobre a morte do que quase todos os outros assuntos, porque o tema principal é a morte de Cristo Jesus. E a morte de Cristo Jesus foi consolidada porque nós estamos destinados a morrer. A Bíblia fala sobre duas mortes em especial. A primeira morte, que é a morte do salário pelo pecado. E a segunda morte, irmão, é a morte do juízo eterno. Aqueles que experimentarão a segunda morte passarão a eternidade, como a Bíblia diz, no lago de fogo e enxofre. A tradução original, Geena. Mas nós estamos aqui essa noite, eu acredito que todos os que vieram aqui estão sentados aqui, às vezes com um pouquinho de calor, cansado da semana, talvez não conseguiu descansar nesse fim de semana, enfrentando as suas dificuldades, as labutas, os pensamentos, as ansiedades, e vieram e sentaram aqui porque Deus te trouxe. E quando a gente começa a falar sobre a morte aqui, eu não sei o que passa na cabecinha de cada um de vocês, mas o Espírito Santo tem falado profundamente ao meu coração, irmão, a respeito de viver uma vida proveitosa nesse tempo que nos resta. Não dá para premeditar, não é porque você é jovem que você acha que vai morrer daqui 40, 50 anos. A gente não tem esse controle. E viver uma vida proveitosa, irmão, aproveitar a vida, e a gente lembra daqueles versículos sobre viver abundantemente. E a gente sempre traz à memória o pensamento, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas conquistas, e a gente fica às vezes sentindo um pouco de remorso diário, um remorso diário todos os dias, porque parece que a maioria de nós não está conseguindo alcançar esses sonhos, esses projetos, do jeito que o nosso coração gostaria. Eu queria que você fizesse uma reflexão a princípio aqui. Hoje, irmão, aonde que você gostaria de estar na sua vida hoje? Onde que você gostaria de estar? Onde que você deveria estar na sua vida hoje? Ao teu pensar, reflita isso. Talvez a pergunta seria melhor assim: aonde você gostaria de estar? Onde que você gostaria? Como que você gostaria que fosse a sua vida hoje? Talvez você não pensou isso nesse dia, especificamente a resposta para essa pergunta, mas eu garanto a você que os nossos corações aqui, de forma meio que generalizada, está pensando nisso todo dia inconscientemente. O que você gostaria que estivesse acontecendo na sua vida? Como você gostaria que tivesse o teu casamento, o teu relacionamento, a tua vida financeira? Como você gostaria que estivesse os teus filhos? Mas eu acho que você não precisa dar resposta para essa pergunta. Agora a resposta que você precisa é onde Deus gostaria que você estivesse. Onde Deus, irmão, que te criou, que te gerou, que sonhou com você, gostaria que você tivesse. E eu te pergunto, quando eu falo isso, seu coração se enche de remorso? Culpa? Você pensa no tempo que você já perdeu, coisas que você poderia ter vivido? Eu estou pregando essa palavra, irmão, porque você vai sair daqui hoje sem remorso da sua vida. Amém ou não amém? Deus quer arrancar esse remorso. Todas essas preocupações estão inconscientemente
apertando o nosso coração. Talvez você deita pensando nisso inconscientemente. Acorda pensando nisso, onde que eu deveria estar? Por que a minha vida está desse jeito? Eu não consigo, sabe, é difícil demais. Parece que a vida do meu irmão está melhor do que a minha. Parece que as exigências que a minha família colocou sobre os meus ombros a respeito de onde eu deveria chegar não está sendo atendida. Sabe, são tantas demandas, irmãos, que o mundo tem colocado sobre nós que a gente não consegue atender. E a pergunta que nós precisamos responder a nós mesmos é: onde Deus gostaria que nós estivéssemos? E aí você fala: pastor, eu não sei, é difícil demais. Eu quero te perguntar uma nova pergunta, que essa é mais importante ainda: aonde você está agora? E eu quero que você faça essa pergunta para alguém. Fala: onde que você está agora? Responda para ele. Olhe bem para ele e fala assim: eu estou aqui, presente, nesse culto. E a minha vida se resume a isso. A sua vida se resume agora. Não tem nenhum lugar, irmão, que você poderia estar agora, senão aqui. E os teus pensamentos, de muitos aqui, estão vagando, estão aqui presentes, né? Aquele culto de corpo presente. Mas às vezes a mente, o espírito, a ansiedade está levando seus pensamentos a estarem ou no futuro ou no passado. Um passado que nem existe mais, que o diabo muitas vezes está usando para tentar manter você lá, nas acusações dos seus fracassos, das suas falhas, das suas dificuldades, e nas ansiedades de um futuro que você nem sabe se vai viver. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Eclesiastes, no capítulo de número 4, verso 4. Quem está entendendo a palavra aqui, irmão? Está conseguindo acompanhar aqui essa reflexão? Eclesiastes capítulo 4. Salomão, um homem sábio que era, fez essa reflexão dizendo o seguinte: descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, e é correr atrás do vento. Irmão, viver uma vida proveitosa para as narrativas desse mundo, essa prosperidade que o mundo prega, não que Deus prega, não que a palavra de Deus prega, essa corrida que nós estamos tentando correr para alcançar esses sonhos, esses projetos nossos, irmão, não é errado. Mas o sentido disso, irmão, precisa estar de acordo com o sentido para o qual Deus te criou. Os seus projetos precisam estar de acordo com as promessas de Deus, irmão, na sua vida. E Salomão, como eu disse, sabe o que era, disse o seguinte: que todas essas correrias, essas nossas lutas, essas batalhas, que todas as manhãs nós pensamos ansiosamente em realizá-las e conquistá-las, ele conclui que é correr atrás do vento. Olhe para mim aqui, irmão. Eu não conheci ninguém, nenhum relato de alguém que estava à beira da morte, que chegou nesse momento em que ela pôde refletir a respeito de que estava partindo, e pediu o seguinte: olha, meu último pedido, eu gostaria que trouxesse aqui o meu carro novo, para que eu possa entrar nele pela última vez. Acho que eu nunca ouvi um relato de alguém pedindo nos seus últimos dias de vida para fazer uma viagem para Disney, uma viagem para Maldivas. Eu acho que ninguém que passou, talvez tenha alguém aqui, assim como eu, que via a morte diante dos meus olhos uma certa vez. E diante desse acontecimento, a primeira coisa que você pensa não é as realizações do trabalho. Eu acho que as primeiras coisas que vêm à mente, pelo menos que passou na minha, no dia que eu estava com a arma apontada para minha cabeça. Alguns aqui conhecem a história de um sequestro que eu passei há 8, 9 anos atrás. E a primeira coisa que vem à mente naquele momento, irmão,
Não são conquistas, não são viagens, não são projetos. São as coisas mais simples que você gostaria naquele momento. São as coisas mais importantes, são aquilo que realmente traz contentamento. E as coisas que trazem contentamento na hora da morte são as que mais trazem remorso também. Eu me lembrei da minha esposa, me lembrei dos meus filhos, me lembrei da minha família. Me lembrei de abraços que eu poderia ter dado e não dei, de palavras que eu poderia ter dito e não disse. Uma vida proveitosa, irmãos, que existe dentro dessa essência que Deus colocou em nós, para sermos a imagem e semelhança de Deus, ela não tem nada a ver com essa correria nossa, ela não tem nada a ver com esses projetos nossos, ela tem a ver com as coisas que nós estamos omitindo para correr atrás de outras. Se você tivesse agora num momento decisivo da sua vida, quem você gostaria de abraçar nesse momento? Qual que seria o seu pedido? E quando a gente reflete dessa maneira, irmão, a gente começa a perceber o que realmente é importante para nós. Nós começamos a ter pelo menos uma leve percepção do que realmente vale a pena. E eu estou fazendo essa reflexão, irmãos, porque o seu tempo está acabando. E o tempo das pessoas que você tanto ama também está acabando. E de maneira sutil e impercebível, vem esgotando diariamente. Ninguém aqui na hora da morte gostaria de passar uma hora no Instagram, nas redes sociais, para aproveitar as suas últimas horas de vida, observando a vida alheia. Eu duvido. Você gostaria que chamasse o teu filho, a tua mãe, a tua esposa, teu esposo, você queria dar um abraço, queria passar os últimos momentos com essas pessoas. Estou fazendo essa reflexão com muito temor e tremor na presença de Deus, irmãos. Porque o que realmente vale a pena está no nosso lado. E nós estamos omitindo essas coisas para correr atrás de outras que nós dizemos ser muito importantes. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: existem coisas tão importantes que estão ao seu alcance e você está correndo com muita pressa aquilo que está no horizonte, longe de você. As coisas mais importantes e que tornam a sua vida especial, irmão, está ao teu alcance. O bem de Deus está ao teu alcance, o favor de Deus está ao teu alcance. As pessoas estão ingratas porque olham para a vida alheia, e olham para a riqueza alheia, para a conquista alheia, e entristece o semblante, e alguns talvez até dão uma birrinha, faz uma chantagemzinha com Deus. Ah, Deus, olha a minha vida, como que está, fulano está muito melhor do que eu, olha a vida do outro, e a gente está assim, irmão, colocando os nossos olhos no horizonte, sabe, em nome de Jesus, tira os teus olhos de lá. Que o Espírito Santo nos leve a aprender a contar os nossos dias, irmãos. Aprender a contar os nossos dias não é saber o que vai acontecer, mas é controlar o tempo que nós temos agora. Contar os nossos dias, aprender a contar os nossos dias, não é descobrir uma revelação de Deus que vai mostrar como que vai ser a nossa vida, a nossa morte no futuro. Não, mas é aprender a controlar a nossa vida e as nossas emoções e governar o hoje. É governar o momento. Você está governando a sua vida, irmão? Você tem certeza que é você que tem governado, que tem assumido o controle da sua história, da sua vida, dos seus pensamentos, das suas emoções? Porque isso realmente é que fará a sua vida ter um sentido e valer a pena. Se você não percebeu ainda, tem muitas coisas que estão controlando você. O relógio controla muitos, o calendário controla muitos. Só que não estou dizendo sobre ter uma vida organizada, porque eu vou dizer para você, irmão, para ter uma vida proveitosa, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Para ter uma vida proveitosa, você precisa ser bem organizado com o seu tempo. Tem uma coisa bem importante que a gente precisa aprender, é gerir o nosso tempo. Ter uma gestão de tempo melhor.
E isso faz parte, irmão, da igreja do Senhor. Faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Aprender a determinar melhor o tempo da sua vida, para que você assuma o controle. E o seu trabalho não te controle, a demanda da internet não te controle. Irmão, é tão viciante, que às vezes você está aqui, ó. Você olhou aqui no relógio, são 8h10, né? 20 horas e 10 minutos. E você pisca 1 minuto e já são meia-noite. O nosso tempo, irmão, está sendo controlado pela demanda, por tudo aquilo que vai sendo colocado diante de nós. E a gente está tentando correr e considerando coisas extremamente importantes na nossa vida que não faz o menor sentido real para a nossa essência, para a nossa vida, para aquilo que traz contentamento, para aquilo que traz alegria verdadeira. Você está vivendo uma vida de ilusões. Irmão, o mundo cresceu muito de uns anos para cá. Cresceu como? Cresceu. Eu me lembro quando eu tinha em torno dos 10 anos de idade. Você perguntava para alguns coleguinhas, algumas pessoas: você conhece o mar, conhece a praia? Quase ninguém conhecia, alguns nunca tinham visto nem em foto. Há 20 e poucos anos atrás. O mundo era pequeno, irmão. A tecnologia, a informação era limitada e a gente conhecia aquele mundinho ali. Eu vi uma história uma vez de um homem que foi criado numa cidade bem pequena aqui próximo, muitos anos atrás. Ele já tinha seus 40 e poucos anos, e passou um caminhão na cidadezinha, e convidou ele para ir lá em Rondonópolis. E ele foi, entrou nesse caminhão, era quase 2 dias de viagem, estrada ruim, comprido, aquela coisa difícil. Passou uma semana lá, quando ele voltou, chegou contando como se fosse a pessoa mais viajada do planeta. E ele falou: ó, é longe, o mundo é grande demais. E ele falou: ainda tem um punhado ainda, disse que ainda tem um punhado depois de Rondonópolis ainda. Então o mundo para muitas pessoas era pequeno, irmão. Só que o mundo ampliou muito para nós. Se você olhar para o Senhor Jesus ele andou. Vou jogar muito aqui, 300 quilômetros. O mundo de Jesus era ali, ó, entre 300 quilômetros. Jesus conseguiu alcançar a sua vida, irmão, tendo um mundo pequeno, vivendo uma vida simples, olhando nos olhos das pessoas que estavam de frente com Ele, estando presente no momento presente com a pessoa que estava ali, naquele instante, precisando falar, ser ouvida. Hoje não, irmão, hoje a tecnologia nos tirou das pessoas que estão próximas, e a gente tem a sensação que nos aproximou das pessoas que estão longe, mas eu não consigo ver isso mais. Porque as pessoas estão cada dia mais frias, mais invejosas, mais amarguradas, mais entristecidas. Porque quando olha para os outros, irmão, olha para a posição, para o status, mas a gente não consegue ter compaixão. A gente não consegue sentir a dor do outro. A gente olha muitas vezes uma tragédia na internet. Ah, meu irmão, algum tempo atrás não era assim. Você ficava sabendo que morreu um senhorzinho, uma senhorinha na sua cidade, sabe? Quando não tinha essa tecnologia, você, rapaz, você sentia a dor da família. Você ia lá no velório, você abraçava as pessoas, às vezes você nem conhecia, você sentia a dor, você chorava no velório de um desconhecido. Hoje morre um ente querido, você não consegue nem chorar. Sabe por quê, irmão? Porque o nosso coração está deixando se esfriar pela demanda desse mundo. Está deixando se esfriar, sabe, por causa de todos esses projetos, essas palavras que têm vindo de outro lugar que não seja das promessas de Deus para a nossa vida. E eu queria deixar um outro versículo aqui para os irmãos, se você puder. Em Efésios, capítulo de número 5, verso 14. Quantos estão aqui comigo? Diga glória a Deus. Você está muito quietinho. Irmãos, essa palavra é para você. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, fala, essa palavra é para você. Presta atenção nessa palavra. Ele já começa assim, ó. Desperta, ó tu que dormes. Ele já começa assim.
Acorda, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Pode deixar aqui por enquanto. Irmão, tem gente que está vivendo e está morta assim. Está vivendo como um zumbi. Automático, ligou o automático. Não está vivendo uma vida proveitosa, é uma vida de remorso todos os dias. É uma vida de sentimento de culpa, de não realização, uma vida, sabe, debaixo de uma pressão tão grande. Por que tem tanta depressão hoje, irmão? Que demanda louca é essa? Que carga é essa que está sobre os nossos ombros, ao ponto da gente achar que tem que viver baseado nas expectativas das outras pessoas? Você está se entristecendo porque, eu não consigo mostrar o meu status, a minha vida boa, o meu sucesso para os outros. Não, irmão. A reflexão é onde Deus gostaria que você estivesse. Ei, olha para mim aqui. Onde Deus gostaria que você estivesse. É só você descobrir quem você é, irmão. É só você descobrir. E não é muito difícil. Você pediu para nascer na família que você nasceu? Pediu? Nasceu lá. Foi a família que Deus escolheu para você. Glória a Deus. Onde é que região? Você nasceu no Brasil, na cidade tal, na hora tal. Tudo isso estava no projeto de Deus. Você está aqui essa noite no projeto de Deus. Você está vivendo hoje, irmão, no projeto de Deus, porque é o presente, é o agora. E não tem outro lugar para você viver uma vida proveitosa, abundante, feliz, cheia do Espírito Santo, senão agora onde você está. Sua vida é onde você está agora, irmão. É aí que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Assuma o controle da sua vida onde você está. José um dia estava no poço. Depois ele estava na prisão. Depois ele estava como escravo. Depois ele estava na prisão. Depois ele foi sentar no trono, irmão. Depois ele foi governar. Depois ele foi constituir família. O tempo de Deus não é o nosso tempo, irmão. Mas José, assim como Daniel, assim como tantos homens de Deus na Bíblia, eles estavam no lugar de Deus, fazendo o melhor no lugar que estavam. Tem gente que quando eu tiver aquele emprego, aquele salário, aí sim. Não. Aí sim eu vou contribuir, assim eu vou ajudar as pessoas. Não, irmão. É onde você está hoje que Deus quer te usar. Pastor, mas a situação é difícil, familiar, sabe, é tanta coisa, irmão. Entenda o texto. Continua comigo. Ele está dizendo, desperta-te, tu que dormes. Levanta, irmão, é você que tem que tomar uma atitude, saia daí. E ele fala assim, tenha cuidado, essa palavra é para vocês, tenha cuidado com a maneira como vocês, completa para mim, tenha cuidado com a maneira como vocês, cuidado, irmão, é sobre isso que nós estamos refletindo. Talvez você não está vivendo, você está existindo, você está no automático. Deus está falando assim, cuidado, volta lá. Que não seja como insensatos, mas como sábios, fazendo o quê? Aproveitando ao máximo. Irmão, dê o seu melhor, dê o seu máximo agora, no lugar que você está, na situação que você tiver, vive intensamente o que você está vivendo agora. Pastor, mas é uma dor terrível, então mergulha na dor, irmão. Vive intensamente a dor. Aproveita, beba esse cálice todinho, porque isso é o que Deus está trabalhando na sua vida, é isso que Ele quer que você faça. Não tem esse negócio de, a pessoa está lá chorando no luto. Não, não chora não, querido, ele descansou. Não, tem que chorar mesmo, irmão, porque a emoção certa, na hora certa, na intensidade certa. Luto é luto, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Nós somos seres emocionais e precisamos fazer aquilo que precisa ser feito na hora certa. Viva, tem gente fugindo da dor, a dor Deus colocou, sofra ela, irmão, beba ela, viva a aflição, chore, lamente, para de tentar anestesiar o que Deus colocou para você viver, irmão,
porque é isso que vai tornar você mais forte, é isso que vai tornar você uma pessoa extraordinária na presença de Deus. Para de fazer de vítima, coitadinho de mim, coitadinho nada, irmão. A palavra de Deus diz que Ele não permite que ninguém passe por aquilo que não pode suportar. Se Deus colocou o teu casamento desse jeito, meu irmão, viva isso, supera isso, vai para frente. Se é o teu filho, a tua filha, o teu trabalho, Deus tem vitória para a sua vida, mas assuma o controle. Fala para a pessoa que está do seu lado, cuidado, irmão, com o jeito que você está vivendo, cuidado. Eu falo, aproveite cada oportunidade. Por que a gente tem que aproveitar cada oportunidade? Em outras palavras, se fosse hoje, né? Ele ia falar assim, ó, gestão do tempo, irmão. Eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para ir nos cultos da semana. Não tem mesmo, irmão, não tem gestão de tempo. Você não tem tempo para abraçar o filho, não tem tempo para sentar na mesa com a esposa, com os filhos, não tem tempo para passear. Não tem, irmão, porque o tempo você está dando, sabe, está deixando tudo controlar a sua vida, menos você. Ele está falando assim, olha aqui, ó, aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. O dia que você está vivendo é mau, e ele vai te empurrar a viver uma vida de qualquer jeito. Sabe, o diabo ele quer que você consuma o teu tempo com coisas que não trazem proveito e só gera remorso. Deus quer arrancar teu remorso, irmão. Deus quer que você termine o dia realizado, sem remorso. Orei, me cuidei, olhei nos olhos dos meus filhos, olhei nos olhos das pessoas que eu amo, trabalhei, rendi, servi a Deus, sabe, vivi a emoção certa, no momento certo, na hora certa. Estou passando por luta, por aflição, mas tem esperança no Senhor. A luta está grande, mas tem gente orando por mim. A luta está grande, eu estou enfrentando, mas não desisto. Você está vivendo o melhor tempo da sua vida e não está vendo, irmão. Pastor, é o tempo mais difícil da minha vida. Essa é a vida que você tem no presente, é só ela que você tem, irmão. Jó entendeu isso, quando ele caiu por terra com todas as notícias ruins. Sabe o que ele fez? Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, porque ele sabia, irmão, que o momento que ele estava vivendo era o único momento que ele tinha. Os filhos já tinham ido, a riqueza tinha ido, porque a palavra de Deus diz que tudo passará, mas as promessas, as palavras de Deus jamais passarão, meu irmão. Então creia na palavra de Deus, se apega nesse evangelho, irmão, entenda que o que Deus tem para a sua vida é abundância nesse momento. Próximo versículo. Portanto, não sejam insensatos, mas, aqui ó, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Viver uma vida proveitosa é entender a vontade de Deus, irmão. Irmão, se liga no céu. Entenda isso, irmão. Ei, vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Ninguém aqui, irmão, ninguém, Deus vai colocar no lugar de qualquer jeito, no improviso, irmão. Você vai estar na hora certa, no lugar certo. Você precisa estar pronto para ser usado por Deus no lugar que Deus te colocou. Ninguém vai parar em qualquer lugar por acaso, irmão. Ninguém vai parar no Egito por acaso. Ninguém vai parar, sabe, no trono por acaso. Ninguém vai parar, sabe, limpando o chão como escravo por acaso. Meu irmão, todo mundo que Deus colocou em lugares estratégicos era para o momento certo, para a hora certa. Meu irmão, Deus colocou uma pequena serva lá na casa de Naamã. Sabe, parecia que ela era só uma escrava, mas ela decidiu aproveitar a oportunidade. Eu não sei se os irmãos estão lembrados da história, mas Naamã estava passando por uma situação difícil, leproso. Aquela menina levantou como mulher de Deus e mudou a história dele naquele lugar, sendo escrava. Irmão, nós temos tanto exemplo na Bíblia, tantos exemplos na Bíblia de pessoas que estavam em lugares simples, na hora certa, irmão, e estavam entendendo, compreendendo qual era a vontade do Senhor. Aí Deus foi e usou e mudou a história de uma nação. Você não está no lugar que você está por acaso, no emprego que você está por acaso, você não está na família vivendo um problema, nada é por acaso. Irmão, bata no peito assim, fala, nada é por acaso. Diga, Deus me colocou ali com um propósito tremendo.
Você vai sair daqui, irmão, desse culto entendendo que o que tem para frente nessa semana é para você viver abundantemente, fazendo o melhor que você pode. Alfred o Grande, rei dos saxões, rei da Inglaterra, eu acho que nos anos 800 depois de Cristo, foi chamado Grande porque batalhou contra os vikings, os nórdicos, na defesa da Inglaterra. Um grande exército viking invadiu a Inglaterra, um exército poderoso. Nas primeiras batalhas, os vikings venceram. E Alfred era um rei novo ainda, inexperiente. Ele fugiu, vestido como pastor de ovelhas, para se proteger, para tentar montar uma estratégia nova, para poder vencer os nórdicos. Os nórdicos tinham invadido a Inglaterra. Naquela fuga ele encontrou uma vizinhança. Ele pediu comida e uma camponesa atendeu ele junto com seu marido e chamou ele para dentro. Ofereceu pão e comida, mas não tinha reconhecido que era o rei. E falou: olha, eu tenho que fazer um trabalho no campo, só queria que você cuidasse aqui no forno. Estou fazendo uma comida para nós, só fica de olho aqui para não queimar. E o rei, ali vestido de pastor de ovelhas, sentou na frente do forno e ficou ali, pensando em estratégia, como que ele ia reorganizar o exército, para poder voltar e fazer uma grande coisa, né? Expulsar os inimigos. Diga, era uma grande coisa. Era uma grande coisa, era uma grande conquista, era um projeto imenso, era uma preocupação de grande relevância, era mesmo. E quando ela voltou, ele estava lá pensando, e a comida tinha queimado, irmão. Torrou, esturricou diante dos olhos dele. E ela dá um grito com ele e fala: meu Deus, que homem folgado. Eu coloquei você para fazer uma simples tarefa, não deixar queimar. Você queimou a nossa comida, como que nós vamos jantar? E naquele momento ele pede desculpa, ele fica tão triste por ter acontecido aquilo, porque os pensamentos dele estavam incomodando demais. Era uma conquista muito grande, era uma preocupação de relevância. E o marido dela percebeu que ele era o rei, reconheceu, falou: mulher, se arrependa, esse é o nosso rei. E ela caiu, pediu desculpa, e ele falou: não levanta. Eu aprendi uma grande lição aqui. Eu tinha muitas preocupações, muitas coisas, mas que estão distante de mim. E eu tinha uma simples tarefa. E essa simples tarefa que eu tinha para fazer no momento que eu tinha, eu não fiz com excelência. Você está certa de fazer essa repreensão a mim. E a partir desse ponto, irmão, o grande Alfred, ele se posicionou e começou pelos pequenos detalhes. Em pouco tempo eles expulsaram os vikings da Inglaterra. Essa história, se você for pesquisar, ela traz um fundamento muito importante. E a lição que eu quero tirar a respeito disso, irmão, é porque às vezes nossos pensamentos estão vagando em grandes conquistas e projetos a longo prazo. E as coisas mais importantes, irmão, que vai fazer com que a gente chegue lá na frente, e uma delas é a nossa família, uma delas são os nossos filhos, uma dessas é a paz dentro de casa, uma dessa é a nossa vida espiritual. A gente está deixando passar, a gente está preocupado demais com o que tem daqui 10 anos, daqui tem 5 anos, do que está lá fora, para a gente conquistar. Irmão, ainda que esse projeto seja de grande relevância, não troque isso pelo principal na sua vida, pelo aquilo que no leito da morte você pensaria e gostaria de viver, e não gostaria de ter desperdiçado. Eu deixo essa palavra aqui essa noite, irmão, para que você possa entender que as coisas mais importantes da sua vida, que você pode ser grato, estão ao teu alcance. Lute, batalhe, corra atrás, mas não perca, irmão, a oportunidade de viver o melhor no momento que você tem hoje.